onde nós vamos conversar sobre famílias imperfeitas. Não existe lugar no mundo que nós encontramos tanta alegria, felicidade, amor, mas também não existe outro lugar do mundo que muitas vezes nós experimentamos lutas, mágoas, traumas, sofrimento, do que a família. Sim, meus queridos, não existe família perfeita, tudo bem? Eu não sei se existe alguém aqui que tem essa audácia de dizer, não, eu sou um marido perfeito. Alguém aqui teria coragem? Presbítero Dagmar? Ah, o Dagmar que faz sobremesa. Não? Presbítero Wagner? Alguém fala para o Wagner que ele tem que cortar a barba, tá bom? Pelo amor de Deus. Nenhum homem é capaz de dizer isso, né? Alguma esposa é capaz de dizer que é perfeita? Ana Paula, baixa a mão, Ana Paula. Não, você não pode fazer, é feio essas coisas. Alguma mulher teria coragem aqui de dizer? Algum pai, alguma mãe iria dizer, os meus filhos são perfeitos, hein? Eu já vi, a Simone está levantando a mão ali no fundo. Não, brincadeira. Sei não, hein? Mas a gente sempre enfrenta essa realidade, meus queridos. Não existe família perfeita. Sabe onde existe família perfeita? Existe em foto de rede social. Em foto de rede social, em capa de revista, existe família perfeita. Mas a vida real não existe. Na verdade, até as fotos de redes sociais não são verdadeiras, não é verdade, meus queridos? Eu não sei se os irmãos viram, tem a minha esposa no Instagram, no Facebook. A Érica postou uma foto muito bonita, muito simbólica. O feriado do dia 2 de novembro, a gente foi visitar a avó dela, que mora lá no sítio em São Miguel Arcanjo. E aí na mesma foto ficou a avó da Érica, a mãe da Érica, a Érica e os nossos 2 filhos. 4 gerações, que bonito, né? E aí tirou aquela foto, né? As crianças sorrindo, as mulheres sorrindo, todo mundo. Ah, mas meus queridos, quem tem filho sabe que para filho sair bem na foto, é porque o pai e a mãe estão brigando por trás da câmera, não é verdade? E está lá, e o filho não quer sorrir, o filho não quer ir, não quer ficar no colo, e a gente olha para a câmera, o filho olha para o outro lado, o filho quer sair, aí por um instante, um milagre acontece, que depois de 199 fotos, uma saiu boa. Foto ainda de final de ano, agora a gente vai ter final de ano, graças a Deus, né? Nós vamos ter final de ano. Vamos poder reunir as famílias novamente. Toda foto da família de final de ano sempre é aquela luta, não é verdade? Aí tira, deixa eu ver se ficou boa, fulano. Sempre alguém tem que ser sacrificado. Alguém não vai sair bonito na foto, porque se todo mundo tiver que sair bem na foto, fica um dia todo só para tirar foto. Porque realmente não existe famílias perfeitas. Só existe na imagem, na rede social. E muitas vezes, meus queridos, só eu e você sabemos como é os bastidores da nossa casa. Só eu e você sabemos as lutas que nós enfrentamos. Eu estou brincando da foto, mas muitas vezes a gente enfrenta outras situações que por trás de um casamento existe muita luta para que esse casamento exista todo dia. Ah, eles estão 30 anos casados, não sabe como é a luta diária. Ah, os filhos cresceram, não sabe a luta que esse pai, essa mãe ainda enfrenta com os filhos. Muitas vezes por trás dos bastidores da nossa família há muita luta, há muita dor, muita batalha. Porque não existe família perfeita. A gente às vezes tem essa expectativa. Não, a minha família
vai ser perfeito, o meu casamento vai ser perfeito, os meus filhos vão ser perfeitos. Mas deixa eu dizer para você que nem as famílias na Bíblia são perfeitas. Vamos começar com algumas famílias na Bíblia? Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? Primeira família na Bíblia, Adão e Eva. Pensa num condomínio de luxo que eles cresceram, não é verdade? No paraíso, tinham plena comunhão com Deus. O que aconteceu com os seus filhos, Caim e Abel? Um matou o outro por inveja, ciúmes. Caim matou Abel. A primeira família já fracassou na Bíblia. Vocês conseguem entender isso? A primeira família criada por Deus já teve um grande fracasso. Vamos lembrar outras famílias? Lembra a família de Abraão? O que aconteceu na família de Abraão? Uma luta que é mais comum do que nós imaginamos. A luta de homem e uma mulher de conseguir a gravidez. Abraão e Sara enfrentaram essa frustração de tentar a gravidez, de tentar ser pai, ser mãe. Aí de repente Deus traz uma promessa: não, Abraão, você vai ser pai, vai ser mãe. Mas ele se tornou pai na época que era para ele ser bisavô. Você consegue entender? Não era nem na época, era para ser avô. Pela idade que ele se tornou pai, naquela cultura, ele já poderia ter sido bisavô muito fácil. Não só isso, mas leia depois a história de Abraão. Nós temos situações de conflito. Eles tentaram lá uma gravidez meio forçada, um conflito dentro de casa, mentira. Abraão mentiu para proteger a vida dele e a vida da sua esposa. Não só isso, lembra também a família de Isaac? A família de Isaac tem uma história muito linda de relacionamento, de amor. O encontro dele com a sua esposa foi muito lindo. Depois você estuda um pouquinho mais a história de Isaac. Mas não sei se você lembra, mas Isaac teve 2 filhos, filhos gêmeos, Jacó e Esaú. E já nessa família, sabe o que aconteceu? Uma coisa que mãe nenhuma reconhece, mas todo mundo sabe que existe. O que aconteceu? A Ana Paula e a Roseli já estão dando risada, hein? O que aconteceu? A mãe ali, ela tinha um filho predileto, que era Jacó. Ela foi capaz até de enganar o marido, para que a herança e a bênção fosse para Jacó, não para o filho mais velho, que era Esaú. E essa situação de filho predileto tornou a convivência dos 2 irmãos insuportáveis. Um não pôde ver o outro por anos. Vou terminar, são muitos, né? Lembra de Jacó? Jacó teve vários filhos, não é verdade? E teve um filho que se tornou o quê? Administrador no Egito, José. Lembra? José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Às vezes a família é um lugar também de rejeição. Um lugar que deveria ser de acolhimento pode ser um lugar de rejeição. A história de José é essa história. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Não só isso, mas um detalhe às vezes passa despercebido. No primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 7, meus queridos, lá no verso 20 e 21, José, ele teve 2 filhos. Um dos filhos se chama Efraim. E Efraim teve vários filhos, mas 2 filhos de Efraim, eles foram assassinados, porque estavam roubando gado. Pensa comigo, José foi governador do Egito, e teve 2 netos que foram assassinados porque estavam roubando gado. E essa dor, e esse cenário foi tão marcante para Efraim, foi tão pesado isso, que ele teve um outro filho, e ele colocou o nome desse outro filho mais novo, de Berias,
que significa, sabe o quê? Grito da dor. Esse trauma realmente insuportável de perder filhos, foi algo que pesou tanto no coração de Efraim, que ele, às vezes a gente, todos os pais querem dar um bonito nome para os filhos, né? Esse pai colocou o nome de dor, grito de dor, porque ele teve que enterrar 2 filhos. Tudo isso para deixar bem claro ao seu coração e ao meu, que não existe famílias perfeitas. Eu vou terminar com o último exemplo, que aí você vai dizer que você vai querer sair do culto já. A família de Jesus. Não sei se você sabe, mas a gestação de Jesus não foi planejada. A gestação de Jesus na barriga de Maria não foi planejada. Olha que situação. As preces, Jesus teve que nascer no coxo de um animal, no lugar onde guardava o gado. Eu até hoje lembro, todas as vezes quando a Érica falou, olha, eu acho que está nascendo, aquela correria de ir de casa até o hospital, Jesus ele enfrentou uma situação muito pior, uma gestação, uma gravidez, um parto não planejado, uma situação de medo, de preocupação, e Jesus nasceu entre os animais. Não só isso, não sei se você sabe, mas Jesus teve irmãos, Maria e José, eles tiveram filhos, e os evangelhos vão relatar que os irmãos de Jesus, por parte de Maria e José, eles não acreditavam no ministério de Jesus. Você consegue acreditar? Às vezes você reclama, mas o meu pai não me valoriza, meu irmão não me valoriza. Jesus não foi valorizado nem pelos próprios irmãos, que não conseguiam ver nele que de fato ele era o Messias. Claro que isso mudou depois que ele ressuscitou, a tal ponto que Tiago, um dos seus irmãos, se tornou o grande líder da igreja primitiva, o autor da carta de Tiago, que nós temos no Novo Testamento. Mas tudo isso para relatar e deixar bem claro para você, meus queridos, que nós precisamos reconhecer que a nossa família, ela é imperfeita, porque nós somos pessoas imperfeitas, e nós vivemos também num mundo imperfeito, onde eu e você estamos sujeitos a enfrentar situações que podem abalar a nossa família, que podem abalar a nossa casa, que podem abalar o nosso casamento, que podem abalar a vida dos nossos familiares, filhos, sogro, sogra. Às vezes os maiores problemas que nós enfrentamos não estão do lado de fora, às vezes se encontra do lado de dentro de casa. Tudo isso porque nós somos pessoas imperfeitas e vivemos num mundo imperfeito. Interessante que recentemente saiu uma pesquisa que tinha como objetivo descobrir quais eram os eventos que mais causavam estresse na vida de uma pessoa. Quais eram os eventos que mais deixavam as pessoas preocupadas, estressadas, nervosas. O primeiro evento é a morte do seu cônjuge. Quantas pessoas não enfrentaram isso nesse Covid? Quanto marido não teve que enterrar a esposa teve que enterrar o marido? Situações, o segundo evento que mais produz muitas vezes estresse e nervosismo na vida de uma pessoa, sabe o que é? O divórcio. O divórcio é um cenário estressante para a pessoa que experimenta o divórcio. Aí nós temos depois a separação do casal, nós temos a reclusão, cadeia, de um membro próximo, que seria a prisão. Nós temos a morte de um membro próximo da família. Quantas famílias estão em luto? Quantas pessoas enfrentaram a morte por causa do Covid? O casamento. E é interessante que o casamento, ele é uma coisa que deixa estressada, porque às vezes não é o evento em si, mas a maneira que nós lidamos com o evento. Esse final de semana tivemos aí o casamento da Fabiola e do Rodrigo.
Foi um casamento simples, nesse período de pandemia, não tivemos nada assim grandioso, né? Mas Deus abençoou a vida desse casal. Mas é interessante, casamento é para ser algo feliz, não é verdade? Casamento é para ser um cenário de alegria. Agora pergunta para a noiva se a semana foi uma semana de alegria. Às vezes um cenário que para nós parece de alegria, mas para quem está vivendo, é preocupação, é ansiedade, é pensar nos detalhes. O nascimento de uma criança, que momento aguardado, que momento desejado, mas depois, meus queridos, a rotina toda muda, a vida daquele homem, daquela mulher jamais será a mesma. Então um evento que às vezes a gente pode dizer, não, mas esse é um evento simples, mas um evento que da maneira que nós reagimos, pode sim trazer muito estresse, muita preocupação, muita ansiedade para dentro de casa. Sabe o que significa? Que a maior fonte das preocupações e estresse das pessoas é a família. Talvez o nosso calcanhar de Aquiles é a nossa família. Hoje, qual é a foto que mais descreve a sua família? Aquela foto assim de todo mundo sorrindo, feliz, aquela foto um olhando para lados diferentes. Qual é a melhor foto que iria descrever a sua família hoje? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? Qual é o sentimento que melhor descreve a sua família no dia de hoje? Alegria? Felicidade? Paz? Briga? Não sei o que acontece, meus queridos, mas o inferno trabalha muito no domingo, é impressionante. Parece que às vezes o caminho da casa até a igreja, parece que o diabo trabalha intensamente. É o marido, é a esposa, as crianças. Às vezes hoje você teve um domingo péssimo. Qual é o sentimento que descreve a sua família? Eu queria dizer, meus queridos, que quando nós falamos de família, mais do que nunca nós precisamos encontrar o equilíbrio emocional dentro da nossa casa. Porque a nossa família muitas vezes é o nosso lugar de alegria, mas é também o nosso lugar de provação, de tribulação, de preocupação. Então a maneira como nós reagimos às situações que acontecem dentro de casa afeta muito a nossa vida. Então nós precisamos sim descobrir como ter equilíbrio emocional nos nossos relacionamentos familiares. E eu tenho uma boa notícia, o apóstolo Paulo descobriu isso. Abra a sua Bíblia comigo aí, em Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Efésios não, é Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Só para ver se os irmãos estavam atentos. Filipenses capítulo 4, do verso 12 e 13. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão sempre procurando o segredo da felicidade, o segredo do sucesso, o segredo de uma família bem-sucedida. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Olha só. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, verso número 12, meus queridos, aprendi o segredo de viver. Paulo, ele descobriu o segredo de enfrentar as lutas, as preocupações e manter a estabilidade emocional, manter o equilíbrio emocional, manter a paz no coração.
E ele vai responder exatamente qual é o segredo. É porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Preste bem atenção, isso não tem nada a ver com o adesivo que as pessoas têm no carro, tudo bem? Isso não tem nada a ver com as tatuagens que jogador de futebol coloca no corpo, lá escrito, tudo posso naquele que me fortalece. É quase a teologia da Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não tem nada a ver com isso. As pessoas praticam essa mentalidade, tudo posso naquele que me fortalece, porque eles acham, não, porque Deus vai dar tudo o que eu quero, não, porque se eu for uma pessoa certa, uma pessoa bondosa, vai dar tudo certo na minha vida, eu sou capaz de enfrentar tudo. Não tem nada a ver com isso. Tudo posso naquele que me fortalece, porque a minha força é o Senhor. O Senhor é a minha esperança. O Senhor é o meu abrigo, o Senhor é o meu ânimo, o Senhor é a minha sabedoria. Não é sobre eu, não é sobre a minha vida, mas é sobre Cristo. Mas nós temos um exemplo na Bíblia, quando o apóstolo Paulo, ele conseguiu aplicar isso. Quando o apóstolo Paulo enfrentou uma situação onde ele conseguiu praticar o equilíbrio emocional, onde ele de fato praticou esse segredo de aprender a viver contente em todos os momentos. Eu queria junto com você, os irmãos e irmãs estão atentos, sim comigo? Sim? Então vamos lá, agora livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, tudo bem? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 27. Fica essa lição de casa para você, tudo bem? Os irmãos que gostam de fazer anotação, que gostam de fazer leituras na sua casa ou com a família, leiam do capítulo 21 do livro de Atos até o capítulo número 28 do livro de Atos. Nós temos o momento final da jornada do apóstolo Paulo, de uma perseguição que aconteceu em Jerusalém, quando os judeus acusaram ele de estar liderando um motim, uma rebelião em Jerusalém. E a partir do capítulo 21, o apóstolo Paulo, ele é jogado de um lado para o outro, e ele é julgado por várias pessoas, que estavam tentando prendê-lo, matá-lo. Mas chegou um momento, meus queridos, quando os judeus queriam prendê-lo. Por que os judeus queriam prender Paulo? Porque Paulo, ele foi um judeu, ele foi um grande judeu, ele foi um fariseu, ele perseguia cristãos. Mas em Atos capítulo 9, Cristo, o ressurreto, se encontrou com Paulo, e a partir daquele momento a vida do apóstolo Paulo mudou. De perseguidor, ele começou a ser um cristão, um discípulo de Jesus, a estar pronto a entregar a sua vida, para que mais e mais pessoas pudessem ouvir o Evangelho. O apóstolo Paulo foi um grande missionário, só que os judeus se incomodavam com isso, achavam que Paulo estava organizando uma seita, estava destruindo a fé judaica. Então os judeus começaram a perseguir Paulo, e num cenário onde Paulo foi quase preso ou morto pelos judeus, ele chegou, peraí, vocês não podem fazer nada comigo não, porque além de eu ser judeu, eu tenho cidadania romana. É como se o apóstolo Paulo ele fosse brasileiro, mas ele tem cidadania também americana. Então, no momento onde Paulo viu que o tribunal judeu já estava com as cartas desenhadas, que era para a sua morte, falou, não, eu quero ser julgado em Roma. E aí nós temos então esse trajeto de Paulo, que vai para um lugar, para o outro, em direção a Roma. E nesse capítulo 27, nós temos então esse momento onde o apóstolo Paulo se encontra num barco, junto com vários marinheiros, um centurião acompanhando ele e outros presos, e de repente eles iam, pelo mar Mediterrâneo, em sentido de Roma. Só que o apóstolo Paulo viu que o tempo não estava bom, ele viu que não ia dar certo. Wagner, pescaria não vai dar certo não, Wagner, essa maré está contra a gente. E o apóstolo Paulo chegou para o centurião, os soldados romanos, no barco, falou, gente, olha, essa viagem aí não vai dar certo não.
Eu estou vendo, estou percebendo, ó, vai dar tudo errado para a gente. Melhor a gente ficar aqui nesse porto. Só que vocês vão ler em casa, os marinheiros, o centurião, os soldados, eles estavam com pressa. Era um percurso que eles já estavam demorando meses, e o inverno já estava chegando, e aquele lugar que eles estavam não era um lugar apropriado para eles passarem o inverno, eles queriam logo chegar em Roma. E aí nós então vamos entrar nesse texto, onde o apóstolo Paulo, dentro desse barco com os romanos, eles enfrentam uma grande tempestade. Bem, Atos dos Apóstolos, capítulo número 27, nós vamos encontrar aqui primeiramente uma crise e depois nós vamos ver como Paulo reage a essa crise, tudo bem? Atos dos Apóstolos, capítulo número 27, verso número 11, nós temos aqui a causa da crise. O texto diz assim: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo viu que essa viagem não ia dar certo. Essa viagem tinha tudo para dar errado. O apóstolo Paulo estava alertando: queridos, olha, vamos continuar aqui, não vai dar certo. Só que o centurião, no lugar de ouvir o apóstolo Paulo, diz aqui o texto, ele ouviu o conselho do piloto e do dono do navio. Aqui está talvez uma primeira fonte das nossas crises, porque no lugar de ouvir a Deus, muitas vezes nós vamos atrás do que os especialistas estão dizendo, do que as celebridades estão dizendo, do que as redes sociais estão falando, do que é certo e o que é errado. O problema, meus queridos, não é deixar de ouvir os especialistas, que tem hora que a gente tem que ouvir o médico, tem que ouvir a professora, mas é que muitas vezes nós estamos atentos a ouvir o que a televisão fala, o que as redes sociais estão falando, o que o grupo de WhatsApp está falando, porque agora nos grupos de WhatsApp todo mundo é especialista. A gente é especialista em política, em vacina, a gente é especialista em Covid-19, educação de filhos, a gente tem solução para todos os problemas, menos o nosso. E no lugar de muitas vezes ter no nosso coração, a nossa mente voltada para a palavra, para o evangelho, para os princípios do reino de Deus, a gente vai atrás do que as outras pessoas estão falando, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Muitas vezes quando nós enfrentamos situações difíceis, nós precisamos voltar a tentar ouvir a voz do Senhor, ouvir a sabedoria bíblica, permitir que os princípios bíblicos de fato venham nortear as nossas escolhas, porque muitas vezes, meus queridos, quando nós fazemos escolhas tão importantes, nós não buscamos ouvir o que Deus tem sobre nós, não buscamos em querer discernir qual é a vontade de Deus. Infelizmente tem uma geração hoje que, mas você viu o que o Neymar falou? Mas você viu que saiu lá no Instagram? Mas você viu lá aquele estudo que aquela pessoa postou no grupo de WhatsApp? Mas você viu aquele vídeo no YouTube? A gente tem tempo para ouvir todo mundo, mas não tem tempo para ouvir a voz do Senhor. Vocês estão me entendendo, sim? Uma outra causa da crise, meus queridos, é no verso 12, que diz assim: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Muitas vezes nós ouvimos os especialistas, que as pessoas estão dizendo, e muitas vezes nós ouvimos também as verdades que a maioria está dizendo. E sabe quais são as verdades que hoje as pessoas estão compartilhando normalmente? As pessoas constantemente estão dizendo o quê? Siga o seu coração. Esse não é o conselho mais universal que as pessoas usam? Siga o seu coração. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre o nosso coração? O nosso coração é enganoso, meus queridos. O nosso coração é contaminado pelo pecado. Muitas vezes o que o nosso coração quer é totalmente
diferente da vontade de Deus para as nossas vidas. Uma outra frase e conselho universal que as pessoas dizem hoje: não importa se é certo ou errado, se você se sente feliz assim. Não importa o que as outras pessoas acham. Você está feliz? Ah, eu estou feliz. Ah, então está certo. Mas, meus queridos, muitas vezes a felicidade pessoal, a felicidade carnal, a felicidade egoísta, não é a felicidade do reino, não é a felicidade do amor, não é a felicidade que tem como centro glorificar o nome do Senhor. Outras frases que as pessoas dizem: ah, mas eu estou em paz com isso. Não é verdade? Quantas pessoas dizem isso? Ah, eu estava em dúvida, mas quando eu tive paz no coração, me digam onde isso está na Bíblia, meus queridos. Tem gente que rouba e depois tem paz no coração porque o roubo deu certo. Tem quadrilha que depois que assalta um banco, eles fazem a festa, eles têm paz no coração, porque deu tudo certo. A paz não é a medida, tudo bem? Porque a paz significa às vezes o que é mais cômodo, o que é mais fácil, o que é mais confortável para você, para aquele momento, mas não significa que é o que deve ser feito. Sabe, tem uma coisa que a Bíblia diz e que a gente sempre esquece: a voz do povo não é a voz de Deus. Se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é exatamente sobre isso. A voz do povo não é a voz de Deus. O povo rejeitou o Deus que libertou Israel do Egito. O povo disse: crucifiquem, crucifiquem Jesus. Nós queremos Barrabás. Então, a voz do povo não. O outro item ainda da crise, meus queridos, é as circunstâncias. O texto vai dizer que no verso número 13, eles viram que vinha uma breve brisa, um suave vento do sul, e eles olharam aquela circunstância e disseram: vai dar tudo certo. Às vezes nós olhamos a nossa circunstância e nós chegamos à conclusão: não, mas está tranquilo, vai dar certo, porque a gente olha a circunstância. Ninguém viu, ninguém está criticando, ninguém está acusando, eu estou com paz no coração. Mas não é porque a circunstância está favorável que nós devemos muitas vezes escolher o que é errado, escolher o pecado, escolher a desobediência, escolher a maldade, escolher o coração duro. Você está me entendendo? Às vezes a circunstância é favorável, mas é favorável exatamente para você fazer aquilo que não agrada o Senhor. Mas tudo isso gerou uma consequência, tudo bem? A consequência é que a turma foi mesmo no barco, eles enfrentaram uma tempestade, ficaram 14 dias à deriva no mar, tudo bem? Era um período de quase inverno. Como que as pessoas no mar, elas conseguem se guiar? É pelo sol e pelas estrelas, mas o texto vai dizer que estava o tempo nublado, então eles não tinham o sol nem as estrelas, então eles não tinham noção para onde eles estavam indo. Deu tudo errado, tiveram que jogar as cargas, o barco afundou. Meus queridos, foi uma tragédia. Mas como que Paulo reagiu a essa crise? E eu queria ler com vocês então, meus queridos, verso número 21 e 22, lá de Atos capítulo 27, diz assim: Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceito o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Paulo estava enfrentando uma grande tempestade,
tudo estava dando errado, e sabe qual é a mensagem de Paulo para esse povo? Gente, equilíbrio emocional. Gente, calma, tenham coragem, tudo vai dar certo, nós vamos perder esse barco, mas nós vamos chegar onde nós devemos chegar. Mas como que Paulo, em meio a uma tempestade, tudo dando errado, como que Paulo conseguiu ter essa estabilidade emocional, essa segurança emocional, esse equilíbrio emocional? Como que, enfrentando essa tempestade, ele conseguiu trazer essa mensagem de esperança para aqueles que se encontravam no barco? Primeiramente, meus queridos, porque Paulo, ele sabia que ele estava na presença de Deus. Atos capítulo 27, verso 23, diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro. Paulo sabia que a situação estava difícil, mas ele sabia que Deus estava com ele. Isso faz toda a diferença na nossa vida, meus queridos, quando nós estamos enfrentando situações de crise, tempestade, quando o barquinho da nossa vida vai de um lado para o outro, mas mesmo enfrentando isso, quando nós sabemos que o Senhor está conosco, a gente encontra em Deus esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio emocional para suportar essa dificuldade, porque o Senhor está conosco. Tem um texto magnífico que eu, quando reli essa semana, eu confesso que me emocionei. Salmo de número 56, verso número 8, o texto diz assim: o Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido, contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas, e anotou cada lágrima no seu livro. Salmo de número 56, verso 8, vou dizer de novo: o Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido, contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas, e anotou cada lágrima no seu livro. Você consegue entender que cada situação difícil que você enfrentou na sua história, o Senhor estava com você, e diz o texto que Ele guardou a sua lágrima, Ele enxugou, Ele guardou aquela lágrima. Existem situações que a gente enfrentou, que depois de um tempo a gente nem lembra mais, mas o Senhor lembra, porque aquela lágrima que você derramou, o Senhor guardou ela. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o primeiro choro da sua vida, quando você saiu da barriga da sua mãe, aquele choro pela vida, aquele oxigênio que entra estufando, abrindo o pulmão, aquela situação de conforto que agora você é arrancado para a vida, aquela lágrima, o Senhor guardou ela. Você consegue imaginar que você, naquele cenário que você estava num berço, e aquela mãozinha sua gordinha, você lembra disso, gente, não é? Não? Aquela mãozinha gordinha segurando o berço, aquele momento desesperador, porque a sua mãe não está ali perto, e enche o pulmão, e grita, e chora, porque está com fome. Aquele choro, aquela lágrima foi guardada pelo Senhor. Você que foi adolescente, lá na escola, turma, aquela época que fazia muita piada, apelido, a turma do futebol não escolhia você, aquele menino da outra sala que você tanto amava, nunca deu bola para você, e chegava em casa e colocava a cabeça no travesseiro, e parece que a vida não fazia sentido. Aquela lágrima o Senhor guardou.
Lembra aquele cenário tão difícil do desemprego? Quando a porta que era para se abrir, fechou? Lembra daquele momento que você não sabia como ia ser o dia de amanhã? Você lembra quando o mundo pesou sobre o seu ombro, e o seu coração não aguentou, e você se derramou em lágrimas? Cada lágrima o Senhor guardou. Talvez algumas situações para você já se passou, mas o Senhor não esqueceu, porque o Senhor estava lá. O Senhor estava lá naquele trauma, o Senhor estava lá naquele dia de sentimento de abandono, o Senhor estava lá quando deu tudo errado, o Senhor estava lá, porque Ele se importa, Ele sempre se importa com as nossas vidas. Não só isso, meus queridos, olha que texto precioso, Isaías capítulo 49, verso 15 e 16. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu já não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Lembra daquelas situações difíceis, onde o chão não era firme, onde tudo abalava? Você estava firme nas mãos do Senhor. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Muito difícil. Mas se ainda isso acontecer, o Senhor jamais irá esquecer dos seus filhos. O Senhor estava lá, Ele se importa, Ele viu aquela lágrima, Ele guardou aquela lágrima, porque o Senhor sempre esteve lá. É por isso que Paulo naquele momento, ele estava tranquilo, porque ele sabia que o Senhor estava lá. Não só isso, meus queridos, mas Paulo também conseguiu ter equilíbrio emocional nessa tragédia, porque ele conseguiu ver o propósito de Deus. Capítulo 27, verso 24 diz assim: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com vocês. O anjo disse: Paulo, você vai sobreviver, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito sobre a sua vida, e por você, todos esses demais que estão com você no barco, vão sobreviver, porque você vai chegar assim em Roma, você vai anunciar o evangelho de Deus para aquela cidade. Sabe o que nos ajuda a ter equilíbrio quando nós enfrentamos as crises? É quando nós sabemos o porquê, porque nós sabemos que tem um propósito, tem uma missão, e nós vamos enfrentar isso, e Deus vai nos ajudar a chegar nesse propósito, a chegar nessa missão. Por isso nós não vamos desistir, não vamos desanimar. A situação está difícil, hoje a gente está abatido, mas amanhã a gente se levanta, continua, persevera, porque Deus tem um propósito. Um propósito que é maior do que as nossas forças, um propósito que é maior do que a nossa esperança, um propósito que é maior do que nós. Deus tem um propósito. Quando eu estive dentro da UTI do Covid, eu fiquei no primeiro leito do COVID, da UTI. Era um leito Era um leito que era uma sala de cirurgia que virou uma UTI para o Covid. Então não tinha janela, não tinha televisão, não tinha nada. E era bem no final de um corredor, e eu fiquei sozinho lá. E como o hospital estava cheio, então as enfermeiras só iam lá para trocar medicação, e quando realmente precisavam, e não tinha nem como chamar, não tinha um botãozinho, né? Não tinha. Então, quando eu precisei, eu tive que gritar. E gritei, só que como era no final de um corredor, parece que ninguém me ouvia. E eu fiquei nessa situação 1 dia, 2 dias, 3 dias, sem celular, sem conversar com a família. E aí bate aquele desespero.
eu falava para a enfermeira que eu queria só ver uma janela. Não, mas eu só quero ver uma janela. Não, o senhor não pode. Não, mas eu só queria ver esse corredor. Não posso olhar o corredor? Ver mais gente? Não, o senhor não pode. E aí eu me lembro que quando a enfermeira foi embora de novo, eu segurei na mão dela, até falei para a Érica para não ter ciúmes, tá? Mas eu segurei a mão da enfermeira e falei, olha, não deixa eu mais sozinho aqui não. Já estou 3 dias aqui sozinho e não estou bem. E uma das enfermeiras perguntou para mim e falou assim, e o senhor, vamos falar sobre o senhor então. O que o senhor faz? Eu sou pastor. Aí ela virou assim para mim, então, Deus tem um propósito para o senhor aqui dentro da UTI. Aí eu não disse isso para ela, mas por dentro eu disse assim, o meu propósito é só sobreviver, não tenho muitas expectativas. Só de sobreviver eu já estou contente com isso. Só de voltar para ver meus filhos. Mas o fato que Deus tinha um propósito mesmo, como já contei em outro momento, eu fui depois, viram que eu não estava bem, e até esse não estar bem teve um propósito, porque deixei de ficar sozinho, e me colocaram no leito para uma outra pessoa, assim como Paulo estava preso, ali no leito com outras pessoas, eu tive a oportunidade de falar de Jesus, falar do amor de Deus, fazer oração dentro da UTI, porque Deus tinha um propósito, um propósito que é maior do que a nossa força, do que o nosso entendimento, mas Deus tem um propósito, então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus tem um propósito, podemos enfrentar tudo, mas nada nos separa do amor revelado em Cristo Jesus. Deus tem um propósito. E por último, nós devemos ter equilíbrio emocional quando o nosso olhar e o nosso coração se encontram firmados nas promessas do Senhor. Atos capítulo 24, capítulo 27, verso 24 e 25, para a gente terminar, diz assim: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Paulo estava enfrentando aquela situação, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Paulo, a tempestade, mas você vai sobreviver, vai dar tudo certo. E Paulo, ele ouviu essa promessa, essa palavra, e ele então confiou nessa promessa. Se você quer ter equilíbrio espiritual, emocional, tudo depende de onde está o seu olhar. Se o seu olhar está fixo nas tempestades, na crise, você vai desanimar, você vai afundar. Mas se o seu olhar está firme nas promessas do Senhor, você vai sobreviver, você vai avançar, você vai perseverar, você vai crescer. Lembra de Pedro? Pedro viu Jesus no meio do mar, Senhor, eu posso ir ter contigo? E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro realmente, ele viveu o sobrenatural, ele andou por sobre as águas. Ele andou por sobre as águas. Quem está com seu olhar fixo no Senhor, nas promessas do Senhor, anda por sobre a tempestade. Mas é claro, Pedro olhou para um lado, olhou para o outro e afundou. A gente olha para a nossa conta, a gente olha para os boletos, a gente olha para a nossa saúde, a gente olha para as pessoas, a gente olha para um monte de coisa, mas a gente tem que olhar nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, na voz do Senhor. Sabe uma promessa que tem guardado no seu coração? Hebreus capítulo 13, verso 5, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Mateus 28, verso 20, eu estarei sempre com vocês. Filipenses capítulo 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Romanos 8, 18, considero que todos os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu sei que essa pandemia foi difícil, as lutas são terríveis, mas nenhuma luta nesse mundo se compara à glória que está reservada para aqueles que confiam e creem em Jesus Cristo. Você pode dizer amém?
Enquanto a banda se prepara, meus queridos, eu queria então deixar essa frase para vocês nessa noite. Corrie ten Boom, ela foi uma mulher que na Segunda Guerra Mundial, ela enfrentou o nazismo, ela guardou muitos judeus dentro da casa dela, escondeu no porão, e ela tem uma frase que diz assim: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Vou ler de novo. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Vamos ficar em pé? Como que se encontra o seu coração hoje? Como se encontram os seus sentimentos? Qual é o sentimento que mais define a sua família hoje? Talvez você esteja atravessando dias difíceis, mas guarde bem isso: Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Por isso, diante das lutas, das dificuldades, o segredo do apóstolo Paulo era esse: tenha os seus olhos focados em Jesus, tenha o seu olhar focado na promessa de Deus, tenha o seu olhar focado no amor revelado em Cristo Jesus lá na cruz. Não olhe a tempestade, não olhe as crises, porque elas vêm e vão. Mas olhe para o eterno, Deus criador e sustentador de todas as coisas. Olhe para o Cristo, que derramou a sua vida preciosa lá na cruz, para que hoje você tenha, através da fé dele, uma vida nova de esperança e paz. Tenha também a sua esperança e a sua confiança. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ele disse que em breve ele voltará. Um dia esse mundo vai passar, um dia as lutas desse mundo acabarão, um dia o caos desse mundo terá o seu fim, e nós viveremos um novo céu, uma nova terra. Nós temos uma esperança de um Deus que muda o presente, mas um Deus que já garantiu também a vida eterna para nós. Enquanto ele não voltar, não desista, confie, renove a sua esperança. Vamos louvar o nosso Deus.